Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Galerinha, nós vamos estudar na aula de hoje o artigo 20 do nosso Código Penal. O artigo 20 e o artigo 21 do Código Penal, eles apresentam duas situações sobre erro. É isso aí. Artigo 20 e 21 do Código Penal, eles tratam do erro no direito penal. O artigo 20 diz respeito ao erro de tipo, também conhecido como erro de fato. E o artigo 21 traz o erro de proibição, também conhecido como erro de direito, ok? Então, artigo 20, erro, nós vamos dar início agora, artigo 20, erro de tipo, ok? Erro de tipo. Agora vamos lá. O que vem a ser erro por direito penal? Quando fala erro no direito penal, o que imediatamente vem à nossa mente? Falsa percepção da realidade, é ok? Erro para o direito penal nada mais é que uma falsa percepção da realidade. Ou seja, o agente vê algo e imagina que é algo. Só que na verdade ele só imagina ser o que ele vê porque ele está envolvido em uma situação de erro, ok? Então, o erro para o direito penal é uma falsa percepção da realidade. E essa falsa percepção da realidade conduz o agente à prática criminosa. O agente só pratica um fato tido como criminoso porque ele está envolvido em uma falsa percepção da realidade. Ok? Vamos estudar na aula de hoje o artigo 20 e uma próxima aula o artigo 21. Então, nos concentremos hoje no erro de tipo, ok? O erro de tipo é aquele erro que recai sobre a realidade que o agente está inserido. Então, o erro de tipo é aquele erro que recai sobre a realidade, que o agente está inserido. O erro de tipo, ele recai também sobre os elementos constitutivos do tipo, ou seja, ele recai sobre os alicerces, sobre aqueles elementos capazes de configurar uma conduta criminosa, ok? Então vamos lá. Considerações iniciais. Erro por direito penal é uma falsa percepção da realidade, a qual pode ocorrer por falta de conhecimento, pode ocorrer por ignorância ou pode ocorrer também por uma interpretação equivocada de determinada situação. Esse erro do artigo 20, ele também pode ser provocado por terceira pessoa. Esse erro aqui do artigo 20, ele também pode recair sobre uma pessoa. Eu posso tirar a vida de A acreditando que estou tirando a vida de B. Também é uma espécie de erro tratado no artigo 20. Ou seja, o agente envolvido em erro acredita sinceramente que sua atitude está pautada na lei, acredita que está agindo de acordo com os ditames legais, acredita que pratica um ato lícito, enquanto na verdade pratica um ato ilícito, né? O erro ele pode ser de tipo disciplinado no artigo 20 do Código Penal e também o erro pode ser de direito, erro de proibição, disciplinado no artigo 21 do Código Penal. No erro de tipo, o erro recai sobre a percepção do agente em relação à realidade. No erro de tipo, o erro recai sobre os elementos constitutivos do crime. Recai sobre aqueles elementos capazes de configurar uma conduta criminosa. Já no erro de proibição, o erro recai sobre a permissão de realizar determinada conduta, que é o erro do nosso artigo 21, ok? Passemos então à leitura do artigo 20 do nosso Código Penal. O artigo 20 do Código Penal, ele vai falar o seguinte para nós. Olha, nós temos dois tipos de erro. Nós temos o erro justificável, o erro aceitável
O erro invencível, onde toda e qualquer pessoa que se colocasse na mesma situação incorreria no mesmo erro. A esse erro excusável, justificável, desculpável, tá? Onde toda e qualquer pessoa na mesma situação incorreria neste erro, quando o agente pratica um crime sob esse erro justificável, excusável e desculpável, um erro invencível, ele não responde pelo crime. Ou a lei vai eliminar o dolo e a culpa da conduta dele. Agora, quando ele pratica o crime sob um erro vencível, sobre um erro injustificável, sobre um erro indesculpável, sobre aquele erro que, se ele prestasse um pouco mais de atenção, ele não incorreria nesse erro. Neste caso, a lei retira o dolo da conduta dele e ele responde pelo crime na modalidade culposa, se houver previsão legal daquele crime na modalidade culposa, ok? Então vamos lá. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo. Então, o erro sobre aqueles elementos que caracterizam o crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se houver previsão legal. O que significa isso, professor? Elemento constitutivo do tipo é o elemento basilar do tipo penal. Por exemplo, o crime de furto, 155, subtrair coisa alheia móvel. Alheia móvel. Então, imaginemos que eu confunda esse relógio. Imaginemos que eu chegue aqui no LAC, deixo o relógio descansando, ministre a aula, pá, dá um intervalo, volta. Na hora de ir embora eu olho o relógio que está sobre a mesa. Só que não é o meu relógio. Não é o meu relógio. É o relógio de outra professora que também esteve aqui na sala. E eu confundo. Eu pego o relógio da outra professora, imaginando ser o meu relógio. Eu incorri em um erro de tipo. Eu estou envolvido em uma falsa percepção da realidade. Eu peguei o relógio alheio, imaginando ser meu. Eu peguei um capacete alheio, imaginando ser o meu capacete. Eu peguei uma caneta alheia, imaginando ser minha. Eu estou envolvida em erro, uma falsa percepção da realidade. Eu olhei para aquele relógio alheio e imaginei que era o meu. Olhei para aquele capacete alheio e imaginei que era o meu. Olhei para aquela caneta alheia, imaginei que era minha e peguei. Ok? Isso é erro. Isso é falsa percepção da realidade. Certo? Né? Imagine o estacionamento de um shopping center. Eu confundo um carro alheio com o meu e fico lá forçando, tentando abrir a porta. Até que os seguranças do shopping chegam ao meu lado com o dono do carro. Fala, só ele está tentando furtar meu veículo. Eu falo, não, esse veículo é meu. Ele fala, então olha a placa. E eu olho a placa e constato. Eu falo, me perdoe, eu estou em uma falsa percepção da realidade. Erro de tipo. Ok? Se esse erro for justificável, se o carro era idêntico ao meu, o relógio idêntico, o capacete, a caneta, era tudo idêntico, qualquer pessoa incorreria no mesmo erro que eu. Nesse caso, a lei exclui o dolo e exclui a culpa. E eu não respondo por crime algum. Agora, se o carro tinha características diferentes, o relógio, o capacete, a caneta, se eu tivesse um pouco mais de atenção, eu poderia não confundir, aí a lei exclui só o dolo. E eu respondo por esse crime a título de culpa, se houver previsão
legal? Ok, galerinha? É esse o recadinho do nosso caput. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa se houver previsão legal, certo? Furto. Existe furto culposo? Não. Então eu não responderei por furto culposo, porque não há previsão legal. Ok? Certinho? Agora, e lesão corporal? Há lesão corporal culposa? Ah, então imagine a seguinte situação. Imaginemos a seguinte situação. Imagine que você foi caçar, né, em um parque. Foi caçar em um parque. Caçar paca, aqui no Mato Grosso. Caçar paca, né? Ou veio pescar aqui em Cáceres, festival de pesca. E aí você tá lá pescando, de repente você vê um barulho na mata, vê a moita lá se mexendo, os barulhos estranhos. Você fala, é uma onça. É uma onça, tô perdido. E o barulho aumenta, é moita. O que você faz? Você pega uma espingarda e efetua um disparo. Né? Imaginando que ali tem um animal. Quando você verifica, chega perto, você lesionou uma pessoa. Não era um animal, era uma pessoa que estava lá na moita, rugindo, fazendo barulho. Diante disso, diante dessa situação, nós vamos analisar. Esse erro era um erro vencível ou era um erro invencível? Vamos analisar comigo? Cáceres. Tem onça. Ele foi pescar numa região mais distante da cidade. Ah, possivelmente era um erro o quê? Invencível, né? É invencível. Nós temos tristes relatos aqui de onças, né? Que não muito tempo teve um triste episódio de uma onça que matou um homem, o filho, né? Tava o pai e o filho foram pescar, acampar e a onça matou o filho na barraca, né? Então há esses relatos mesmo. Então era um erro invencível. Se o erro era invencível, exclui o dolo, exclui a culpa. Esse pescador não responde por nada. Agora, se o erro era vencível, nós temos que analisar o caso prático. Se o erro era vencível, professora, o rugido não era de onça, o local era protegido com tela, não tinha como entrar onça. Opa! Então o erro era vencível. Então exclui o dolo e ele responde a título de culpa. Então vai responder por lesão corporal culposa. Por que culposa? Porque ele não tinha intenção de atingir um ser humano. Ele só o atingiu porque estava envolvido em erro, mas era um erro vencível. Então exclui o dolo e ele responde a título de culpa. Lesão corporal. Tem previsão de culpa? Existe lesão corporal culposa? Existe. Então pronto, vai responder por lesão corporal de natureza culposa. Ok? É esse o recadinho do nosso caput. Ok? É esse o recadinho do nosso caput em relação ao erro de tipo. O erro de tipo traz uma falsa percepção da realidade. O agente vê uma coisa, ele vê uma coisa e imagina outra, ok? Falsa percepção da realidade. Muito bem. Também nós temos aqui o parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 20 diz respeito às discriminantes putativas. O que é putativo? É aquilo que parece, mas não é, ok? Putativo é aquilo que parece, mas não é, tá? Então, as discriminantes putativas, elas nada mais representam que as excludentes de ilicitude putativas. Nada mais representa essa discriminante putativa, nada mais representa que legítima defesa putativa, legítima defesa imaginária, estado de necessidade imaginário, estrito cumprimento do dever legal imaginário. Nossa, professora, como assim? As discriminantes putativas apresentam a seguinte situação: o agente age com dolo,
porque está envolvido em erro. Nas discriminantes putativas, o agente age com dolo, porque está envolvido em erro. Como assim, professor? As discriminantes putativas, elas compreendem dois momentos. Olha que legal, olha que legal. As discriminantes putativas compreendem dois momentos. Ok. O primeiro momento, ela compreende o quê? Uma falsa percepção da realidade. Olha só, primeiro momento, eu tenho uma falsa percepção da realidade. No segundo momento, eu tenho o quê? Dolo de praticar a conduta. Mas veja bem, olha que maravilha, olha que encanto, gente. Mas veja bem, o agente só age com dolo num segundo momento porque ele está envolvido em uma falsa percepção da realidade. Ele só age com dolo num segundo momento porque ele está envolvido em uma falsa percepção da realidade. Imagine a seguinte situação. Camaradinha entra na sala de cinema com uma metralhadora de brinquedo. E você não vai pagar para ver se é de brinquedo ou é de verdade. Você pula de soco na pessoa até fazer com que ela largue a arma. Isso é legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa. Você agiu com dolo. Claro que agiu, mas só agiu com dolo porque você estava envolvido em uma falsa percepção da realidade. O que estava diante de você era uma metralhadora de brinquedo, mas na sua mente era uma metralhadora de verdade. Ou estrito cumprimento de um dever legal putativo. O policial militar que efetua um disparo na perna daquele que está correndo, acreditando que está prendendo o quê? Um bandido foragido da justiça. Na verdade, a hora que ele vê bem de perto a face daquele agente que foi detido, daquela pessoa que foi detida por ele vê que trata-se de um sósia, trata de uma pessoa muito parecida ou do irmão gêmeo do verdadeiro criminoso. Estritamente um dever legal putativo. Ele acreditava que estava efetuando um disparo para conter a fuga de um criminoso, mas na verdade efetuou o disparo contra uma pessoa que não era procurada pela justiça. Compreenderam? Ele agiu com dolo? Agiu! Mas por quê? Porque estava envolvido em uma falsa percepção da realidade. Ok? É a mesma coisa. O filho, né? A filha pede para o pai, pede para a mãe. Mãe, posso ir para a balada? Mãe, o pai fala, não, de modo algum, minha filha. Muito perigoso, não vai para balada não. Fica em casa esse final de semana. A filha fala, tá bom. Meia-noite, a filha, ó, sai de casa escondido dos pais. Meia-noite, ó, sai de casa. 3:30 da manhã, ela pula um muro e força a janela do seu quarto para entrar. O pai, imaginando o quê? Que é um criminoso, efetua um disparo na perna, no braço da própria filha. Mas ele sofre, isso é o quê? Né? Uma legítima defesa putativa. Mas ele agiu com dolo ao atirar? Claro que agiu. Ele desejou atirar, mas ele só desejou atirar porque ele estava envolvido em uma falsa percepção da realidade. Era sua filha, mas ele imaginava tratar-se de um criminoso. Ok? Então, olha só, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Ou seja, ele supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Espancar alguém que está com uma arma até soltar a arma é uma ação legítima, legítima defesa.
Atirar contra um criminoso para não permitir que ele adentre a sua residência e faça mal a você e a sua família é uma ação autorizada pelo Estado, desde que preenchidos os requisitos legais. Certinho? Efetuar uma lesão corporal para conter a fuga de um criminoso é uma ação legal, estrito cumprimento de um dever legal. Ok? Então, olha, o agente supõe situação de fato que se existisse tornaria ação legítima. E se o erro for plenamente justificado, se for um erro invencível, um erro justificável, o que acontece? Isenta o agente de pena. Ele não responde por crime algum, ok? Agora, não, ó, em outra cor, para nós não confundirmos, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Ou seja, quando o erro ele é invencível, a lei exclui o dolo, exclui a culpa e o agente fica isento de pena. Agora, quando ele erra, quando o erro deriva da culpa, o que é, professor, um erro que deriva da culpa? É aquele erro vencível, é aquele erro injustificável, é aquele erro indesculpável, onde, se você tivesse um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cautela, você não incorreria neste erro. Ok? Então, quando o erro deriva da culpa, a lei exclui o dolo. Mas você continua respondendo a título de culpa se houver previsão legal. Ok? Então, olha só. Erro excusável, erro desculpável, erro compreensível, aceitável, onde toda e qualquer pessoa naquela situação incorreria no mesmo erro. Qual é a consequência legal desse erro? Isenção de pena. Exclui o dolo, exclui a culpa, deixa o réu isento de pena. Ok, galerinha? Muito bem. Agora, olha só. Erro determinado por terceiro. Significa que terceira pessoa pode provocar o erro. Significa que o erro pode ser provocado por terceira pessoa. Significa que o erro pode ser provocado por terceira pessoa. E professora, quando o erro é provocado por terceira pessoa, como que fica a responsabilização? Criminal responde pelo erro, responde pelo crime o terceiro provocador do erro. Responde pelo crime o terceiro provocador do erro. Olha só o parágrafo segundo. Responde pelo crime quem? Quem responde pelo crime no erro determinado ou no erro provocado por terceiro? O terceiro que determina, o terceiro que provoca o erro. Vamos dar um exemplo. Imagine a seguinte situação, é um exemplo que está um pouco aqui mais adiante no nosso slide, ok? Imagine determinado promotor de justiça, né? Que alcança a condenação de determinado criminoso extremamente perigoso. E o criminoso, antes de ser recolhido à cela, fala: voltarei para lhe matar, promotor de justiça. E os anos se passam e aquele criminoso cumpre a sua pena, cumpre parte da pena, consegue a progressão de regime de cumprimento de pena e acaba de cumprir a sua pena no regime aberto. Só que esse criminoso, Y, ele tem um desafeto X. Esse desafeto X é amigo do promotor de justiça, ok? Então, esse criminoso Y tem um desafeto X, esse desafeto X, ele é amigo do promotor de justiça. Esse desafeto X sabe o quê? Que o Y já está livre, leve e solto na cidade, terminando de cumprir a sua pena no regime aberto. Determinada noite, ok? X e promotor de justiça estão andando pela rua da cidade, uma rua escura. E, no sentido contrário, vem um homem, com as mesmas características de Y,
E o que X fala? X fala para o promotor de justiça, olha, aquele que está vindo lá é o Y, que prometeu você de morte, jurou você de morte. Olha bem, ele está com a mão, ele vai sacar uma arma. Está com a mão por dentro da jaqueta, ele vai sacar uma arma. Promotor de justiça fala, será? Y insiste, é ele vai sacar uma arma, ele vai lhe matar, ele jurou você de morte. Promotor de justiça, receando pela própria vida, antes que Y saque a arma de sua jaqueta, ele saca a arma e atira contra Y. Veja bem, esse erro, quando verifica-se Y não estava portando arma alguma, não ia tirar a vida do promotor de justiça. Então esse foi um erro provocado por X. Foi um erro provocado por terceira pessoa. Quem responde, professora, pela morte de Y? O promotor de justiça ou o X, que é o terceiro provocador do erro? Quem responde pelo crime é o X, é o terceiro que provocou o erro. Ok, galerinha? Tá? Muito bem. Temos aqui agora o parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro, ele fala sobre erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa. Sempre que falamos em erro sobre a pessoa, imediatamente tem que vir à nossa mente duas espécies de vítima, tá? Tem que vir à nossa mente a chamada vítima real e a chamada vítima virtual, ok? Falou em erro sobre a pessoa, já abre essas duas janelinhas, vítima real e vítima virtual. Quem é a vítima virtual? Quem é a vítima virtual? É a vítima que desejava atingir, mas não atingiu. E a vítima real? É a vítima atingida, mas que não era para ser atingida. Ok? Então, vítima virtual é o alvo desejado, mas não abatido. Vítima real é o alvo não desejado, porém abatido. Ok? Então, olha só. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.